Opa, gente, tudo certo? Hoje, o nosso quadro de hoje vai falar um pouquinho sobre futebol. É uma nova construção, a gente vai tentar elencar aqui 5 livros muito importantes para o futebol. São os top 5. E eu tô vestido a caráter, eu tô vestindo aqui o manto sagrado do Politeama. Talvez a gente não tenha muita referência do Politeama, porque o Politeama não disputa nenhum campeonato oficial, mas é o time de um cartola chamado Chico Buarque de Holanda. E a gente tá aqui vestido a caráter para apresentar os top 5 livros significativos do futebol. O primeiro top 5 é o livro Estrela Solitária do Rui Castro, a biografia do Garrincha. O Garrincha é repleto de encantamento, não é a expressão daquele jogador vitorioso, é um jogador que driblava as adversidades da vida, desde o surgimento dele lá na cidade de Pau Grande, as glórias no time da Estrela Solitária, a Copa do Mundo de 58, a Copa de 62, as histórias do Garrincha com Elza Soares. É um livro fundamental para entender o Garrincha, para entender um pouco da antropologia cultural do povo brasileiro. É o primeiro do top 5, a Estrela Solitária do Rui Castro. O segundo livro do top 5 é esse aqui, PV, Biografia de uma Paixão. É um livro que diz muito, que tem muito significado para mim. Eu tive a responsabilidade de ser o secretário, fui secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, no momento em que o PV passou por uma obra estrutural que devolveu o estádio Presidente Vargas à cidade. Tem histórias maravilhosas do PV. Não custa lembrar que o 10º jogo do craque Pelé foi lá no estádio Presidente Vargas, que o Santos do Pelé foi derrotado pelo Ceará Esporte, que o Mané Garrincha vestiu a camisa do Fortaleza lá no PV. O primeiro gol do PV foi do chinês. Entender um pouco as histórias do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário. O estádio Presidente Vargas faz parte da memória afetiva de todo apaixonado pelo futebol cearense. O PV todo azul é, na verdade, um patrimônio da cidade de Fortaleza. Eu tenho muito orgulho do estádio Presidente Vargas. O top 2 aqui de futebol é essa biografia de uma paixão, o estádio Presidente Vargas. O terceiro top 3 do futebol é esse aqui, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Muitos conhecem o Mário Filho como irmão do Nelson Rodrigues, mas ele é muito mais. Esse livro é um clássico do futebol e da ciência política em nosso país. É para compreender um pouquinho a antropologia cultural, os conflitos raciais do nosso país. Lembrar aqui o pioneirismo do Vasco da Gama e da Ponte Preta em jogadores negros. A história do Carlos Alberto, do jogador do Fluminense que colocava pó de arroz. Ele era negro, colocava pó de arroz no rosto e quando o pó começou a derreter junto com o suor, a torcida adversária gritava: é pó de arroz. Muitas histórias interessantes. A seleção brasileira de 30 e de 34 não tinha jogadores negros. A primeira vez que a gente levou jogadores negros para a Copa do Mundo foi em 1938. E lá a gente encontrou Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Até hoje existe um chocolatezinho chamado Diamante Negro em homenagem ao Leônidas da Silva. Leônidas da Silva foi o cara que inventou o gol de bicicleta. O time da Copa do Mundo de 38, pela primeira vez, a seleção brasileira teve jogadores negros e fez uma belíssima campanha. E a história, a importância do negro no futebol brasileiro para superar o racismo, os preconceitos. É um livro fundamental do Mário Filho. O top 4 do futebol é esse aqui, Futebol e Ditadura. A história de Nando, o primeiro jogador de futebol anistiado no Brasil. Nando foi um craque dentro e fora do campo, foi perseguido pela ditadura militar, acabou jogando no Ceará. Ele jogou aqui no Ceará Esporte em 1968. Naquele ano de 68, o Ferroviário foi campeão invicto, mas o Nando brilhou muito no PV. O Nando saiu aqui do Ceará e foi jogar lá em Portugal, naquela época em que havia a ditadura fascista do Salazar, e lá também o Nando foi perseguido. É um grande cara, um grande atleta. Eu tive a oportunidade de escrever uns artigos aqui do Futebol e Ditadura. É um livro fundamental para a gente entender um pouquinho a relação, a perseguição ao atleta Nando e algumas histórias do futebol durante a ditadura militar. E, finalmente, o nosso top 5, o último livro. Na verdade, eu vou aqui quebrar um pouquinho essa regra. A regra é clara. Então esse não tem dúvida. São 5 livros, mas o último top 5, na verdade, faz parte da mesma construção. É o Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, o autor da Sombra das Chuteiras Imortais e da Pátria de Chuteiras. Na verdade, esses 2 livros, eles acabam por ser um só. São as mais belas crônicas da história do nosso futebol, repletas de poesia, de paixão e de intensidade. Há muita qualidade
literária nos 2 livros do Nelson Rodrigues, as histórias da década de 50, 60, entrando por 70, a importância do país. Como é que o nosso Brasil superou o complexo de vira-lata ao ganhar a Copa do Mundo em 1958 lá na Suécia. As histórias do príncipe etíope Didi, do rei Pelé, da patada atômica do Rivelino, do anjo das pernas tortas Garrincha. As mais belas páginas da história do futebol brasileiro estão aqui, nas crônicas do Nelson Rodrigues. São livros fundamentais para todos aqueles que amamos o futebol. E moçada, alguns desses livros são muito raros. Você não vai encontrá-los nas livrarias, nas bibliotecas. Talvez a gente consiga aqui pela internet mesmo. Aqui abaixo do nosso vídeo a gente vai conseguir colocar aqui os links de onde você pode ter acesso a alguns desses livros fundamentais para compreender um pouco da alma do povo brasileiro através do futebol. E aí, moçada, gostou dessa dica? Eu peço uma coisa para você. Peço que você curta aí o nosso vídeo e que toque aí nesse sininho para que cada novo vídeo do nosso canal, Todos os Sentidos, chegue até você. Grande abraço, a gente se encontra nessa esquina virtual, falando de futebol, falando da vida.